Olá, meus amiguinhos, estamos de volta, tá? Para falar para vocês de ciências da quarta semana do nono ano, viu? E o tema de hoje é gametas e a hereditariedade, tá? Essa questão de estudar os gametas é importante para você entender como que surgiu, né, o ser humano, por exemplo, tá? Muitos organismos reproduzem de forma sexuada, ou seja, com a união do gametas. Então, os gametas se unem fecundando, né, ocorrendo a fecundação, e formando a célula ovo, que se chama cigoto, tá? No núcleo desses gametas e das demais células, existem minúsculos fios organizados, que a gente chama de cromossomos. São mais visíveis ao microscópio, viu, gente? Tá bom? E esses cromossomos são formados por substâncias químicas, chamadas ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA que vocês já ouviram falar por aí, tá? Na maioria das células de um organismo, os cromossomos ocorrem-se em pares. Cada cromossomo existe outro da mesma forma e do mesmo tamanho. Tá? Esses são chamados de cromossomos homólogos. O Mendel estudou a ervilha, né, para observar esses cromossomos homólogos aí. Nos gametas, há cromossomos pares. Cada gameta contém apenas a metade do número de cromossomos de outras células do corpo. Ou seja, 23 cromossomos, tá? Quando os gametas se unem na fecundação, formando a célula ovo, nós temos 46 cromossomos, certinho? E o cariótipo? O que é esse cariótipo, né, professor? É o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e número característicos, tá? A morfologia desses cromossomos é constante, tá? E eles podem também sofrer alteração, tá bom? E o cariótipo dos cromossomos encontrados nas células gametas, nas células do corpo, pode ser observado aqui, ó, tá? Nessas figurinhas que a gente colocou aqui, tá bom? Certinho? Então, leia novamente o texto ou o seu PET, veja as figurinhas para você se situar no que você está lendo, e depois vamos passar, então, para as atividades. Bom, caso ainda você tenha dúvida, pode pesquisar fora do PET, tá bom? A figura abaixo, essa figura aqui, representa indivíduos que produzem gametas, a fecundação e a geração de um novo indivíduo. Então, esse indivíduo aqui e esse indivíduo estão produzindo gametas, espermatozoide, né, e a mulher, o óvulo. E aí vamos unir os dois, formando a célula ovo ou zigoto, depois o novo indivíduo. Qual o número que apresenta os elementos relacionados à transmissão de características dos pais para o filho? Então, você vai marcar aqui o número, entre esses números aqui, que vão determinar as características de pais para filho, tá? Qual o número de cromossomos da maioria das células do nosso corpo? Nós falamos lá em cima para vocês, no seu PET aqui, tá bom? O número 2 indica o tipo de divisão celular que origina 3. Então, 2 origina 3. Qual o nome dessa divisão celular? Tá? Lembra da divisão celular que a gente viu lá atrás? Mitose, meiose, tá? O número 3 indica o número de cromossomos dos gametas da espécie humana, certo? Qual é esse número? Lembra que a gente falou que existe um número de cromossomos para a espécie humana? O número 4 indica o número de cromossomos do zigoto. Qual é esse número? Lembra que a gente falou que somando um com o outro, nós vamos ter um determinado número de cromossomos. Qual o número 5, tá? O número 5, esse número 5 aqui, ó, vai o tipo de divisão pelo qual o zigoto origina a maioria das células do corpo. Qual o nome dessa divisão? Tá bom? De que maneira os genes passam de geração para geração, tá? Lembra das características que a gente acabou de falar? Agora aqui nós temos algumas afirmações, você vai colocar F ou V aqui, graças às orientações que a gente já passou, e você também pode retornar ao seu PET, tá bom? São longas sequências de DNA que contêm diversos genes. A definição refere-se a, então, lembra que a gente acabou de falar sobre ele,
aí atrás, né? Em cada espécie, há um número diferente dessas estruturas, sendo encontrada na espécie humana um conjunto com qual o número de cromossomos da espécie humana. Uma espécie de animal possui 60 cromossomos em cada célula do corpo. O macho dessa espécie fecunda a fêmea, formando o zigoto. Escreva o número de cromossomos encontrados no zigoto, nos espermatozoides, nas células musculares, nos óvulos, nas células da pele. Lá no seu PET tem algumas informações. Caso você precise mais informações, pode pesquisar por essas referências ou então nos sites que você está acostumado. Tudo bem? Um abraço, foi um prazer estar com vocês. Voltamos em uma próxima oportunidade. Até mais.